Galera, vamos resolver aqui um exercício de função, introdução ao estudo de funções, né? Observe o gráfico da função E de t, que representa o consumo mundial de eletricidade. E aqui a gente tem um gráfico com o eixo na horizontal, que normalmente a gente chama de eixo x, é o eixo das abscissas, e o eixo ET, que seria o eixo y, eixo das ordenadas. Ele vai fazer uma comparação para nós aqui do ano, tá? E do consumo, que foi colocado aqui em milhões de toneladas de BCU. Bom, a gente já pode observar que esse gráfico ele não começa do zero, ou seja, na verdade o eixo Y não passa pelo zero, apenas para fazer uma analogia mais fácil, né? Se começasse lá do zero, teria um espaço enorme aqui, sem nada, porque a gente não tinha esse consumo de eletricidade, por exemplo, no ano zero, não teria muito sentido colocar isso. Mas vamos analisar. Bom, na letra A está colocando aqui, qual é a variável independente e a dependente? O que é isso? As variáveis que nós temos nesse gráfico, né, são as variáveis x e y, que acontecem nas funções que a gente vai trabalhar com elas ao longo do ensino médio. Então, essas duas variáveis, elas são uma variável dependente e outra independente. A variável independente é sempre a que está no eixo x. Nesse caso aqui, o que está no eixo x é o tempo. Por que o tempo é independente? O tempo ele não depende de mais nada. Se der um blackout hoje no mundo todo e parar o consumo de eletricidade, o tempo vai continuar correndo, vai continuar passando. Ele não depende desse consumo de eletricidade. Já o consumo, sim, para eu analisar o consumo, depende do tempo que vai passar. Então eu digo que a variável y ela é dependente. Se eu quero analisar qual foi o consumo a cada ano, então eu tenho que analisar qual foi o tempo transcorrido. Portanto, variável independente é o tempo, variável dependente, o consumo de energia, que é o E de t. Tá? Depois a gente vai apenas analisar o gráfico para observar quais são as correspondências, como se fossem pares ordenados, x e y. Calcule o E de 1960, ou seja, qual foi o consumo no ano de 1960. Para facilitar, eu coloquei aqui ao lado o gráfico novamente, já indicando isso daqui. Olha. No ano de 1960, o consumo foi 6. Então, na letra B, a resposta 6. Apenas analisar qual seria o par ordenado que eu iria corresponder ao 1960. Na letra B, 6. Na letra C, calcule o ano x, né, o valor de x, em que o E de t é igual a 11. Então, voltando ao gráfico novamente, quando o E de t é igual a 11, o ano correspondente seria 1980. Não está 100% aqui, né? Mas é o valor mais próximo, a gente vai considerá-lo então. Então, para um ET igual a 11, teremos um ano de 1980. E a resposta da letra C. Já na letra D desse exercício, nós temos aqui, determine a taxa de variação média de 1920 a 1960 e de 1960 a 2000. Então, são duas taxas de variação. E o que é isso? O que é uma taxa de variação? Uma taxa de variação, vou chamar a taxa de variação aqui de A. Ela é o quociente, ou seja, a divisão da variação de y pela variação de x. É ΔY sobre ΔX. O que é ΔY e ΔX? O ΔY é você subtrair um y de outro, ΔX também, né? Um x de outro. É muito usado lá na física, ΔT, né, que é o tempo final menos o tempo inicial, ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. E é isso que a gente faz aqui também. Então, a variação que nós temos vai ser a variação, a taxa de variação, desculpa, ela é a variação do y dividido pela variação do x. Como que eu vou fazer isso, então?
para o primeiro caso, de 1920 a 1960. Vamos olhar no gráfico. Posso olhar no gráfico aqui ao lado. 1920, que está aqui, a 1960. Colocando valores, observando lá no gráfico e colocando os valores. Variação do Y. Eu vou pegar lá no 1960. Qual era o valor de Y? 1960 era 6, como a gente já observou. Então, 6 para o Y, menos o Y de 1920. Então, pegando o Y desse valor, né, de 1960, nós já tínhamos comentado que era 6, menos o Y aqui de 1920, que é 2. Né, pelo menos o valor mais próximo aqui. Dividido pela variação do X. Então, o X em 1960, que é o próprio 1960, né? Então, está aqui, 1960, o X nesse ponto, menos o X do outro ponto, que é o próprio 1920. É a variação do tempo nesse caso aí. Então, vamos dividir a variação lá da energia, deu 2, 6 menos, deu 4, né? 6 menos 2. E aqui 1960 menos 1920, 40. 4 dividido por 40, a gente pode simplificar por 4, vai dar 1/10, ou 0,1. Essa é a taxa de variação. Se a gente pensasse em porcentagem, por exemplo, é como se estivesse variando 10% a cada 40 anos. Tá? Mas aqui é a taxa 0,1. A gente pode deixar a resposta sim ou em fração. Da mesma forma, vamos fazer a taxa do segundo período. Vou deixar aqui como sendo uma taxa de variação 1, taxa de variação 2. Agora para o período de 1960 a 2000. Tá? Então, 1960 até o 2000. A variação aqui, vamos considerar o 12, lá para o Y, bem torto aqui, mas é 12 menos 6 para o Y. E a variação aqui do X, que é 2000 menos 1960. A gente já pode colocar os 40 de uma vez aqui, que a gente já sabe que vai dar isso. Então temos 12 menos 6 dá 6, sobre 40. Se fizermos aqui uma simplificação também, nesse caso, a gente pode simplificar por 2. Vai dar 3/20. Está resolvido e já está aqui a resposta. Mas para fazer uma comparação com o outro, eu vou dividir tudo aqui por 2 de novo. 3 dividido por 2 dá 1,5 e 20 por 2 dá 10. Só para a gente perceber que a taxa de variação aqui é diferente e que quanto maior a taxa de variação, né, mais íngreme vai ficar o gráfico, ou seja, mais em pé ele ficou. Ele cresceu mais rapidamente no segundo intervalo do que no primeiro. Aqui ele teve um crescimento menor. No outro, o crescimento foi mais íngreme. Cresceu mais rapidamente. Tá? Espero que tenham entendido aí esse exercício. Tchau para vocês.